agora, em 敵 nome 対 de している悪霊をイエ Jesus. ス様の名によっ Amém. て追い出してください。イエス様の名によって祈ります。アメン。 Glória a Deus, aleluia. Quem está feliz na presença do Senhor? 皆さん Amém, 喜んで glória ま a す Deus. か？ Seu irmão pode se assentar, irmão, exaltando e glorificando o nome do nosso Senhor Jesus 主の Cristo. 名をたたえながらご着席ください。 Essas brincadeiras de casamento, né, irmão, é muito saudável. E o meu sogro, ele chegou a fazer essa brincadeira comigo quando eu conheci a Priscila, né? E ele perguntou pra mim, né, o que você tem pra oferecer pra minha filha? Eu, na época, eu enchi a boca pra falar, eu tenho uma moto 125. E eu creio que aquele ali foi uma decepção pra vida dele, né? こういうね、結婚の遊びってなかなか本当にこう面白いと思いながら本当にあって、私もプリシラに出会った時、プリシラのお父さんにあなたの財産って何、あなたには所有物っていうのは何があるのって聞かれた時にね、私には 125cc のバイクがありますとか言ったら、多分世界一絶望したんじゃないかなと思うんです。 E hoje eu dei a volta por cima, eu falei que fome ela não passa. Então isso é um bom sinal, graças a Deus. É, irmãos? でも食べ物は確保してあるからっていうふうにもう胸を張って言ってます。 Amém? アーメン。 Vamos então, irmão, para a parte mais importante agora, que é a palavra de Deus. では御言葉の方に移ります。 Gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia em Salmos 73. 詩編73を開いてください。 Vamos estar lendo o versículo 2, 16, 17 e do 21 ao 24. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer assim para os nossos corações. Quanto a mim, meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem meus passos. 16. Quando pensava em compreender isto, foi para mim sobremodo difícil. Até que entrei no santuário de Deus, e então entendi o fim deles. 21. E assim meu coração se azedou, e sinto picadas nos meus rins. E assim me embruteci, e nada sabia. Era como um animal perante ti. Todavia estou contínuo contigo, e tu me seguraste pela minha mão direita. E tu me guiarás com teu conselho, e depois me receberás em glória. Amém? では飛び飛びで読んでいきます。詩編70編の1と2で16節、その次21から24までお読みしたいと思います。まず1と2。誠に神は慈しみ深い。イスラエルに心の清らかな人たちに。けれどもこの私は足がつまずきそうで、その私の歩みは滑りかけた。で次が16ですね。私はこのことを理解しようとしたが、それは私の目には苦役であった。21から24。私の心が苦みに満ち、私の内なる思いが突き刺されたとき、私は愚かで考えもなくあなたの前で獣のようでした。しかし私は絶えずあなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかりと掴んでくださいました。あなたは私を諭して導き後には栄光のうちに受け入れてくださいます。アメン。 Amém? Glória a Deus. Irmãos, então hoje vocês podem deixar anotado aí nos seus cadernos, iremos falar de uma estrutura de um adorador. E quando falamos de estrutura de um adorador, nós temos que pegar um princípio de um adorador. Amém? 今日はですね、賛美者のこの構造ですね、どういうものが賛美者であるっていうものを話していきますので、皆さんぜひぜひメモを取ってください。 Em 1 Samuel, capítulo 4, 第一サ a ムエル Bíblia の vai 4。 dizer assim que era conhecido como sacerdotes corrompidos. 彼らは堕落した祭司として知られていた。 Então havia dois povos. Havia o povo de Israel, que é o povo de Deus. E o filisteus, que era o povo inimigo. 極端だったんですね。イスラエルとピリシテ人と。 Então, debaixo de muita desobediência, este povo de Deus foi conduzido à guerra. 不従順の下で彼らは、戦争に導かれた。 Onde eles enfrentaram os filisteus. そしてピリシテ人に対して、と一緒にそのピリシテ人と戦った。 E o meio massacre aconteceu, onde 4.000 homens do povo de Deus foram mortos. そして神の人たちが、4000人亡くなった。 Este povo, então, eles voltaram para o seu arraial.
E ali os soldados questionaram seus líderes, falando assim: por que Deus não estava conosco nessa batalha? Por que Deus não nos livrou da mão dos filisteus? そしてそこで神に仕えている者たちが、なぜ神様はこういうことを許されたのか、なぜ神様は私たちをこんな目に遭わせたのかと聞かれました。 Então eles tiveram uma ideia: vamos trazer o quê? A Arca da Aliança, que representava a presença de Deus naquele lugar. で彼らは思いついて、じゃあ私たちはその契約の箱を運ぼうと思ったんです。 Então a Arca da Aliança foi trazida juntamente com Ofni e Finéias. E ali eles começaram a glorificar a presença da Arca de Deus. A Bíblia vai relatar que a terra tremeu. そこで聖書に書かれているように、契約の箱が運ばれていた時に地震も起こり、皆さんは主の臨在を称えたと。 E os inimigos que estavam no acampamento à frente ouviram aquele grito de júbilo do povo de Deus e falaram assim entre si: certamente os deuses deles desceram no arraial. Certamente essa guerra nós já perdemos. Não teremos chance contra o povo de Deus, porque este mesmo Deus dele é o Deus que livrou ele da mão do egípcio. そして真先にいたピレシテ人はその声を聞いて、みんなが称えている声を聞いて、彼らの神々が必ず下ったんだなっていうふうに思わせられる声なんだなと言って、じゃあ私たちはこの戦争は負けてしまったなと言いました。 Só que teve do povo inimigo que falaram assim: não, se for para nós perderemos como os filisteus, mas não vamos nos render ao povo de Deus, iremos atacar. でもそのうちのペリシテ人の一人が、私たちがたとえ負けたとしても、私たちはペリシテ人らしく襲いかかって負けようと。 E o que aconteceu? Após essa guerra, o povo de Deus foi derrotado. A Arca da Aliança foi levada. Ofni e Finéias morreram. E ali se começou uma época muito difícil. Pai de Ofni e Finéias, Eli, também morreu ao saber da notícia que a arca tinha sido levada. で、何が起きたのかというと、神の民は負けました。そして契約の箱が盗まれてしまいました。 E este tempo muito difícil foi conhecido como o momento Incabur. E se foi-se a glória de Deus. そしてこれがインカブールという名前がという時期にというふうに名乗られて、それは神の栄光が去ったという意味です。 Anos se passaram e tem um homem sentado num trono. Este homem tem coroa, este homem tem roupas reais, tem um anel no dedo. Este homem tem o poder sobre o seu povo. 何年も過ぎて冠をかぶっている王の衣をまとっている王の指輪をしている者がいた。 Só que em nenhum momento da Bíblia a gente consegue ver este rei querendo buscar aquele algo mais precioso que significava a presença de Deus, que era a Arca da Aliança. しかし契約の、箱っていう神様の臨在を表していたものを奪い返そうっていうふうに思ったことはなかったんです。 Se você acompanha em 1 Samuel 15, então este homem ele tinha fama, este homem tinha coroa, este homem tinha ouro, tinha prata, mas não quis buscar o quê? A Arca da Aliança, que era o bem mais precioso que o povo precisava. で、第一サムエル記の15を読んだら分かりますが、その王には金と銀はあったのですが、彼は神の臨在を示していた契約の箱を取りに行こうとは思わなかった。 E o final deste rei todos nós sabemos, o destino dele, ele foi rejeitado pelo próprio Deus, o rei Saul. そしてサウル王でした彼は。で、彼は結局神様から拒まれました。 Agora de repente os olhos de Deus não estão mais sobre o palácio, os olhos de Deus estão aonde? No pasto. そして神様の目はもうそこの王宮にはいなかった。 Onde tem um menino frangidinho ali tocando a sua harpa, cuidando das ovelhas do seu pai. じゃあその神様の耳はどこにあったのかというと、とある男の子、神様お父さんの羊の面倒を見ていたその男の子の上にその耳があった。 Mal sabia aquele menino, para ele estava um dia normal, estava fazendo o seu trabalho. Ele era conhecido como o improvável, o menos, o menor, jamais seria escolhido. Para ele estava fazendo normal, mas mal sabia ele que os olhos do Senhor Deus estavam sobre ele. その男の子は期待もされない存在であったし、言われたことをしていただけだし、まさに一番下の一番期待されない存在だったのに、まさか神様の目が私の上にあるとはもう思わなかったです。 Isso você consegue acompanhar em 1 Samuel 16. Então este homem, hoje, ele tem uma coroa na cabeça, ele tem anel no dedo, ele tem vestes reais. Este homem, ele sobe no palácio, seu nome é alvoroçado. A sua fama de guerreiro corre pelos 4 cantos do palácio.
でその男性は王となり、冠がかぶされ、王の服をまとわれて、権威のある指輪もあって、彼が行くところ行くところ、その名前が噂されて、みんながざわつく。Estamos falando desse mesmo rei, o rei Davi, o que causou adultério, o que causou uma morte. Este rei Davi, se você for estudar a história na Bíblia, você não vai achar nenhum rei que era mais apaixonado por Deus do que ele. 彼はダビデ王です。そのダビデ王はすごく神様を心から慕い求めていて、本当に心から神様を愛していた浮気をした寛容した彼でした。Só que de repente o profeta Natan vai chegar até esse rei Davi e falar: Davi, você pecou. A sua coroa será tirado, o seu filho será tirado e a sua paz será tirada. そして彼の罪によって預言者ナタンが来て、あなたは罪を犯した。だからあなたの冠は取られ、あなたの子も取られる。E após essa repreensão do profeta Natan, ele vai se ajoelhar no pé e vai fazer a oração do Salmo 51. Senhor, os meus pecados estão diante de ti. Retira minha coroa, retira meu anel, retira tudo que o homem deseja. Só que só não retire de mim a presença do teu Espírito Santo. そこで預言者ナタンに言われたダビデ王はどういう反応を取ったのかというと、彼は詩編51編に書かれている祈りをしたんです。それは何かというと、私の罪はあなたの御前にある。私の持っているものをすべて奪ってくださっても大丈夫です。ただあなたの臨在だけは奪わないでくださいというお祈りでした。 Amém? アメンで Olha す para か o seu irmão 皆 do さ seu ん。 lado, então fala assim: tira tudo de mim. 横の人に私からすべて奪ってください。 Só não retira a presença do Espírito Santo de Deus. しかし聖霊様の臨在だけは取ら Vocês ない têm で que くださ falar い。 com mais convicção, porque você está falando com um ato profético pela pessoa. Fala: retira tudo de mim. 本当に確信を持って皆さん言ってください。主よ、私からすべてを取ったとしても、 Só não retira a presença do Espírito Santo de Deus. 聖 Glória a 霊 Deus, 様の臨 aleluia. 在だけは取り除かないでくださいと。 Deus é maravilhoso. 神様は素晴らしいお方 Glória a です。 Deus, aleluia. Irmãos, então o que eu consigo aprender com essa história do rei Saul e o rei Davi? O rei Saul, ele trocou tudo para ficar com o trono. Rei Davi trocou tudo, tirou tudo para ter a presença de Deus. サウル王とダビデ王の人生を見て何が学べるのかというと、サウル王は神様の臨在を無視して財産にだけ目を留めた。ダビデ王は全てを失ってもいいから主の臨在だけは欲しいと言った。 Agora usa a sua boca profeta para você profetizar para você mesmo. Fala assim: Senhor, eu posso perder amigo. ではあなたの口でこう言ってく Eu ださい。 posso perder dinheiro. 友達を失って O que eu não も、 posso 財産を失っ é ても、 perder a sua presença. あなたの臨在だけは失えませんと。 Porque se eu perco amigo, 私がもし友達を失ったら、 se eu perco dinheiro, お金を失ったら、 eu não perco nada. Quero ver o glória agora. Mas se eu perco a sua presença, 何も失ったことにはなって eu ないんです。 perco tudo. でも主 Tudo. の Cadê o tudo, glória? 主の臨在を失ってしまったら、私たちは全てを失うんで Posso す。 perder a presença de Deus. 神様の臨在だけは絶対失えないです。 A presença de Deus, ela é valiosa em nosso meio. 神様の臨在っていう Isso のは começa 尊いもので a す。 estrutura de um verdadeiro adorador com a presença de Deus em nossas vidas. で、本当の賛美者っていうのは主の臨在があるもののことを言います。 Então Davi, após ele receber essa repreensão, e após ele confessar para o Senhor no Salmo 51, então ele vai começar agora a organizar para trazer a arca da aliança para o seu povo. そして彼は主によって叱られ、そこから彼は悔い改め詩編51を読んでから、彼は契約の箱を奪い返すための計画を始めました。 Então ele começa agora a organizar tudo. Ele começa a separar os músicos, ele começa a separar a orquestra. Só que Davi, ele precisa de um maestro. でそこで賛美するものを整え始めて、誰が何をするのかを決め始めたときに、そこで指揮者が必要ですよね。 E o nome vai chegar até o seu ouvido. Fala assim: que nome é esse? でどんな名前の方かな？ Asaf. アザフ。 Quem que é este Asaf? Que a Bíblia também tanto fala em Salmos. Asaf era simplesmente um homem também que adorava a Deus, um homem que amava a Deus, um homem que tinha intimidade com Deus. アサフっていうのは詩篇でよく見られる名前なんですが、彼も神様をすごく愛していて、神様を賛美していたものでした。 Este homem, Asaf, era um homem que atraía o céu para a terra. アサフは
天を地に引っ張り出すことのできた男性の一人でした。 Este homem, ele era considerado também como profeta. Por quê? Porque Davi, ele deixa bem claro nas escrituras que ele quer homem que profetize com músicas e instrumentos. Então Asaf era um profeta também. そしてダビデ王は予言できるものが欲しいというふうに言われていたので、アサフが呼ばれたということは彼は預言者でもあったという意味です。 Então quer dizer que esse Asaf, então, ele era um maestro, ele era um profeta, sim, mas não só isso, ele era também um professor de música. で彼は指揮者だったし、彼はele era maestro, ele era maestro, profeta. 預言者だったし、でそこで先生でもあった。 Então quer dizer que esse Asaf, então, ele era um maestro que regeria aquele coral, ele era um profeta, então ele era um professor, sim, mas não acaba por aí. Ele era um homem também que deixaria o quê? Um legado. で彼はそれだけでなく、本当に後継ぎをしてもらう人を求める存在でもあった。 Fala assim pro seu irmão do seu lado, deixe um legado. あなたもこのような印象のある人生を送ってください。 Por que deste legado? Porque após o exílio babilônico, quando fosse reconstruir o templo e fosse pegar os adoradores, eles pegariam um homem da linhagem de Asaf. 彼当時賛美者といえばアサフのその先祖から引っ張り出されていたというか選ばれていたんです。 Então este homem, então, ele era um maestro, então este homem ele era um profeta, ele era um professor, e era um homem que deixaria um legado, sim, mas não acaba por aí. Ele era uma coisa também que é muito difícil de sermos hoje. O quê? Um exemplo dentro da nossa casa. そしてそれだけでなく、彼は家の中でも模範となる存在だったんです。それは私たちもしなければならないことなんですよね。 Porque dos 4.000 homens que Asaf estava ali regendo, 4 eram filhos dele. でそこで4人選ばれていたうちの2人は彼の子でした。 Então Asaf era um homem então, que deixaria um legado, e era um homem que era um exemplo dentro da sua própria casa. だから彼は外で模範となる存在であっただけでなく、自分の家の中でも模範となる存在だった。 Então fala assim, nossa, que homem perfeito. なんて完全な人だろうって思いますよね。 Só que eu quero dizer para vocês que este homem, por ter tantas qualidades, ele era também igual eu e você. でもその男性ってこんなに長所がたくさんあるのに、私たちと同じ人間だったんです。 Este homem era de carne, ele também tinha os desejos. E eu te provo na Bíblia. Começa comigo. Acorda comigo junto com Asaf. No seu quarto, ele abre a sua janela e ele está com aquela sua feição caída. Ele está com a sua feição triste. Aquele dia que nada está bem para você. A roupa não entra no seu corpo, você levanta porque é obrigação. E você vai para o seu trabalho também porque é obrigação. Nada está bem naquele dia. 当然アサフにも朝起きてやる気のない日だったり、今日は起きたくない、服を着ても何もうまくいかない、絶対今日失敗する日だと思う日もありました。 Isso está em Salmo 73. Então Asaf, imagina Asaf entrando no templo para adorar o Deus vivo e os seus 4.000 músicos esperando ele, esperando um sinal de Asaf e falando assim: e aí, mestre, o que nós vamos cantar hoje? E Asaf, não fala comigo, não quero ouvir sua voz. Imagina Asaf naquele canto triste, o porquê? で4000人の賛美者がいたんですよね。そこのリーダーだった方がアサフです。でアサフがすごい機嫌の悪い日だとします。その中で今日練習をするのにアサフを待っていた賛美者の皆さんがあなたを待ってましたっていうふうに言ったら、アサフがあなたの声も聞きたくないから黙ってっていうところをちょっと想像してみてください。 Porque Asaf, por um momento, por ter tantas qualidades, Asaf começou a desejar as coisas da terra. アサフにはあまりにも長所があった。その中で彼は地上にあるものを望み始めた時期がありました。 Imagina Asaf naquele canto do palácio e falando assim: mas Senhor, por que o ímpio tem e eu não tenho? Por que para o ímpio é tão fácil e para mim é tão difícil? Senhor, eu dediquei a minha juventude toda para Ti. Eu atraio o céu para a terra. Eu te louvo, Senhor. Por que para mim é tão difícil? でそこでアサフはすごい神様に用いられていた人なのに、なぜ私にとってそんなに他のものをも得るのが難しいのかと。 Então Asaf, por um momento, ele tirou os seus olhos do céu e pôs nas coisas terrenas. アサフは一瞬天から自分の目を退けて地にあるものに目を向けた。 E uma coisa que eu aprendi com isso é que quando você tira os seus olhos do céu e põe nas coisas terrenas, Satanás rouba a sua adoração.
私たちが天から目を離してしまうと、私たちの賛美を悪魔が奪っていきます。 Então toda vez que você tira os seus olhos de Deus, tira os olhos do alto e põe nas coisas terrenas, Satanás ele tem poder sobre a sua adoração, ele consegue te calar e te paralisar. 天から目を私たちがそらしてしまうと、悪魔が私たちの賛美を固めてしまって、私たちを固定させる、固めてしまう力があるんです。 E eu fiquei me perguntando para Deus, falei assim, mas Senhor, Asaf tinha tantas qualidades e ele caiu nisso. Senhor, me mostra, Senhor, na Bíblia, um homem então que era atraído 100% com o céu. でアサフはこんなに長所がたくさんあったのに、こういう失敗も犯してしまったのならば、完全に天にしか目がなかった人を見せてくださいっていうふうに祈りました。 E o Senhor me levou numa passagem, Atos capítulo 16. で使徒の働きの16章に導かれました。 Estamos vendo aqui um homem que está sendo chicoteado, um homem que está sendo apanhado, está apanhando, as suas costas estão sendo abertas pelo chicote. 鞭打ちをされて苦しめられている人をここで目にすることができます。 Então fala assim agora, mas o que este homem fez? でこの男性は何をしたんですか？ Este homem apenas libertou uma mulher que estava com espírito de adivinhação. Uma mulher que estava presa por um espírito de adivinhação, que dava lucros aos seus senhores. 彼は悪霊に取りつかれていた女性に解放を与えただけなんです。 Então este homem ele está aqui sendo envergonhado ao público. Este homem está sendo aqui chicoteado, suas costas estão sendo abertas. Por quê? Porque fez apenas a vontade de Deus. で、鞭打ちされて恥にさらされているこの者は何をしたのかというと、悪魔に苦しめられていたとある女性の解放をしただけなんです。 E eu falei assim, mas Senhor, este homem não fez nada. Ele apenas libertou essa mulher, por que ele está passando por tudo isso? この男性は何もしてないし、彼はなんでそんな苦しみに遭わなければならないんですかというふうに祈りました。 E eu falei assim, mas Senhor, que homem é este? この男性って誰ですか？ Aí eu falei para o Senhor, falei assim, Senhor, continua, Senhor, falando então comigo, então, Senhor. O que este homem tem? O que este homem viu? じゃあこの男性には何があって、この男性は何を見たからこういう行動が取れるのか、そのまま教えてくださいっていうふうに祈りました。 E o Senhor começou a falar comigo, e isso sim é a estrutura de um adorador. でそれが賛美者の構造であるというふうに言われました。 É aquele homem que não tem os olhos nas coisas terrenas. 地上に目を向けていないもの。 E tem os olhos nas coisas celestiais, nas coisas do alto. 天のものに目を置いているもの。 Então fala assim para o seu irmão que está do seu lado, tenha olhos apenas para Deus. 神様にだけ目を向けてくださいと言ってくださ Não い。 tire os olhos de Deus. 神様から目を退けないでくださいと言ってください。 E fala assim então agora, assim, agora você vai falar para você mesmo. Levanta sua mão e fala assim, ó, hoje 手を挙 eu げ vou sair て、 daqui 今日私は com uma estrutura de um adorador, 賛美者 um の verdadeiro adorador. 構造を持って今日は Glória a 帰 Deus, ります。 aleluia. そういうふうに宣言してください。 E comecei mais ainda, eu falei assim, nossa Senhor, mas este homem então, por causa disso, ele foi chicoteado. Aí vai mais um pouquinho mais profundo, abre Atos capítulo 14. でも彼はこういうことをしたからこういうふうに苦しめられたんですかというふうに神様に聞きました。では次、使徒の働き14。 Onde tem um homem agora que está sendo apedrejado por uma multidão de pessoas. 多くの人たちに石打ちされていた人がここにいます。 E este homem, a Bíblia vai falar que não é apenas uma multidão. Se você pegar aqui, irmãos, nós aqui, separar uma pessoa, colocar neste canto da parede e cada um pegar uma pedra e arremessar nessa pessoa, dificilmente essa pessoa sairia com vida. こう私たちの中でもここにいる人数の中で誰か一人を選んであそこに置いてみんなこれぐらいの石を1回ずつ投げていったら多分その人っておそらく生きて帰れないと思います。 Só que antes da gente fazer um cenário parecido com esse apedrejamento, imagina, volta de novo naquela cena dele sendo chicoteado. では再びこの石打ちの前の鞭打ちのところに戻ってください、皆さん。 Esse é o Atos 16, né? O do chicote, esse é 14, tá certo? Mais pra frente. Ah, tá mais pra frente, acho que é 22. 14の22かな。後でちょっと皆さん見てください。 Agora vamos voltar então para a área que ele estava sendo chicoteado.
では鞭打ちをされているところ、 A Bíblia vai relatar, irmãos, que este homem, após ele ser chicoteado, após ele ser humilhado, ele foi jogado no cárcere. 鞭打ちされてすごいこう恥にさらされてから彼は牢獄に入れられました。 Então imagina ali Paulo, ele está no cárcere juntamente com seu amigo, com seu companheiro Silas. 使徒パウロはシラスと共に牢獄に入れられていた。 Então imagina Paulo ali olhando para Silas e falando assim: "E aí, Silas, como é que você tá?" E Silas falando: "Tá doendo." でパウロがシラスに「あ、どう元気?」って言ったら「痛いです」っていう会話をしてたんだと思います。 Tá latejando minhas costas, tá toda rasgada as minhas costas por causa do chicote. もうズキズキするし、鞭打ちされたところは痛いしと。 Aí Silas olhando para Paulo e fala assim: "E você, Paulo, como que você tá?" でシラスがパウロに「あなたはどう?」 E Paulo falando assim: "Também tá doendo. ああ、僕も痛いなと。 Minha pele também tá aberta." あ、私もこう傷だらけだと。 E a Bíblia vai relatar que aí Paulo vai olhar para Silas e falar assim: "E aí, tá, mas e agora? O que a gente vamos fazer?" でそこで聖書に書かれているのは、じゃあ私たちはどうしようと。 Fala assim pro seu irmão então agora: "E agora? O que a gente faz numa situação dessa?" 横の人に言ってください。じゃあどうしよう。 Paulo vai olhar para Silas e vai falar assim: "Eu tive uma ideia. Vamos louvar a Deus. じゃあ賛美しま Vamos せん orar a か、 Deus." 祈りませんかと。 A Bíblia vai dizer que próximo da meia-noite, quando Paulo e Silas oravam, a prisão abriu. そして12時近くになった時にその牢獄の扉が開かれたというふうに聖書に書かれています。 As algemas caíram. でそこに彼らがしていたその鎖で止められたのも全部それが解かれました。 Então vocês têm noção do que você ser chicoteado, você ser humilhado, você jogado no cárcere com seus 2 pés amarrados num tronco, vocês sem poderem se mexer de tanta dor, porque não é apenas uma chicoteada, foram várias chicoteadas no corpo dele. 当然鞭打ちは1回ではなかったし何回もされたし、そこで彼のすごく痛みのある傷だらけの状態で彼ら牢獄に入れられたんですが、彼らは解かれずに、だから つまり腕も足もつながっていた状態で彼らは牢獄に入れられていました。 Eu tenho certeza que se fosse qualquer um de nós numa situação daquela, nós iríamos falar assim: "Eu não quero mais, eu não prego mais, eu não vou cantar mais. Para poder passar por tudo isso, eu vou ter que sofrer essa humilhação, ser chicoteado, eu não prego mais, eu não falo mais de Jesus nunca mais." 私たちだったらもう賛美をやめますとか、もうメッセージはもうしません、イエス様の名なんかも告げません、もうこんな苦しみを得るのだったら私はもうこういう人生は嫌ですって言ってたと思うんです。 Só que esses homens fizeram isso. しかしこの男性たちはこういうことをしましたか？ Esses homens fizeram coisas ao contrário do que a imaginação humana. 私たちが想像する真逆な態度を取ったんです。 Eles tinham muitas outras possibilidades de fazer. 彼は可能性として多くのことをできていた。 Só que a Bíblia vai dizer que Paulo e Silas oravam. しかしパウロとシラスは祈っていたと書かれています。 Então agora fala assim para você mesmo agora. Fala assim: "Quando eu estiver aprisionado, で私が囚われていた quando eu 時、 estiver algemado, 私が quando a opressão vier sobre mim, 鎖でつなげられ para たと me いた時、 calar, para me afastar, 私を黙らせ para よ me うと prender, 悪魔が働いた o que 時、 eu vou fazer? 私は何をしますか？ Eu vou louvar, 私は賛美しま eu す。 vou cantar, 私は歌います。 eu vou engrandecer o nome do Senhor. 主の名を称えます。 Fala assim agora: "Por quê? ではなぜ Porque quando eu canto, 私が歌う時、 as algemas caem. そこで Quando eu oro, 鎖が解かれるか as ら、 prisões se abrem. 祈る時 Glória a Deus, aleluia. 牢獄が開かれるから。ハレルヤ。 Para nosso Senhor. Aí está o segredo. そこには秘訣があるんです。 Não podemos, irmãos, deixar o inimigo nos aprisionar, querer nos calar, querer nos parar de fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus. 敵が私たちの口を塞いで私たちを捉え、そのままそれを見て何もしないっていうのはダメです。 Então eu fiquei me perguntando: meu Deus, que homem é esse? Que estrutura é esta que este homem tinha? それを見ながら、彼ってどういうふうに彼の心はなっていて、そういう態度が取れるのかなと深く考えました。 E agora vamos voltar agora para outro cenário. Paulo está ali sendo apedrejado. Fala para o seu irmão assim: ó, apedrejado. で次、パウロが石打ちをされていたところに行きます。
Como eu tinha falado, irmãos, se nós pegarmos uma pessoa que está aqui, colocar no canto dessa parede e ela ser apedrejada por essa quantidade de pessoas que tem aqui, dificilmente essa pessoa sairia com vida. Dificilmente essa pessoa sairia sã. Ela teria com certeza um osso quebrado, ela teria sua cabeça rasgada, ela teria seu corpo triturado. さっきも言ったように、私たち全員がとある人に石打ちをしたら、おそらく彼は亡くなると思います。彼は骨折もするし、多分その皮膚がバカンと開いたりとか、もうすごいことになると思うんです。 Glória a Deus, aleluia. いいですか？ Dá para arrumar aqui, irmão? Amém? Então, irmãos, estamos falando, irmãos, de um apedrejamento de uma multidão de pessoas. そこで Era 多くの muito 人、 mais do que estavam aqui. Você consegue imaginar o estado que ficou? ここに聖書に書かれているのは、群衆によって石打ちされたっていうことは、私たちよりも多くの人数に石打ちされたってことなんです。 Agora fala assim, o que este homem fez para passar por isso? その男性は何をしたから石打ちされたのか。 Ele apenas entrou numa cidade chamada Listra, viu aquele paralítico e falou assim, levanta-te e anda. 彼がしたのはね、こう、足が不自由だった男性に対して歩きなさい、癒されなさいと言ったんです。 Vocês conseguem imaginar a estrutura deste homem? この男性の心がどうなっているのか、皆さん想像できますか？ Este homem só falou para aquele paralítico, levanta-te e anda. E a multidão se voltaram contra ele e apedrejaram ele, que deixaram ele em estado de quase morto. 立って歩きなさい、それを言っただけなのに、彼は石打ちをされて死ぬ直前まで行った。 A Bíblia vai dizer que Paulo ele foi arrastado pelos seus pés para fora da cidade. で使徒パウロは足から引きずられ、町の外側に出されたというふうに書かれています。 E aqueles discípulos ali em volta do Paulo, olhando Paulo naquela situação que ele estava, imagina aqueles discípulos falando, meu Deus, Paulo praticamente está morto. で人たちがパウロを見ていたところを想像してみてください。もう死んでるものとも死んでるも同然かなと。 Agora, o mais impressionante é que quando Paulo ele levanta daquela situação e ele vê os discípulos ali do seu lado, ele fala assim para os seus discípulos assim, ei, não se importa com isso. で使徒パウロが立ち上がった時に、何をしたのかというと、いやこういうことは気にしなくていいって言ったんです。 Se for para eu passar por apedrejamento, se for para eu passar por chicote, se for para eu passar por mentira, por levante, 石打ちや鞭打ち、嘘をつかれる、叩かれる、 fala assim, o que me importa それは é entrar no reino de Deus. 気にしていないと、私は神の御国に入りたいだけだって言ったんです。 Vocês estão muito, irmãos, vocês estão muito frios, irmão. Vamos, ó, irmãos, isso aqui, irmãos, é para nós virarmos uma estrutura de um adorador. これね、このメッセー É ジ para っ nós て ter dentro de 私た nós, ちが irmãos, esta fome de pregar a palavra, esta 本当の fome de cantar, louvar a Deus. 本当の賛美者になるためのお勉強なんですよ。 Consegue imaginar, irmãos, o que Paulo passou por amor a Cristo, pela palavra, pelo evangelho, pela pregação? Olha o que ele passou, a vergonha que ele passou, sendo apedrejado, sendo chicoteado, mas não negou o nome de Jesus, ele não deixou aquela situação vir sobre ele, afligir a vida dele. キリストや福音を愛しているから、その愛があったからこそ、恥にさらされても石打ちされても鞭打ちにされても、彼はそれをひどいものだ、やめとこうとは思わなかったんです。 Então fala assim, ó, não importa o que eu passe, だから私がどういう状況であれ、 não importa que se levante contra mim, どういうふうに立ち上げられようとも、 não se importa que falem fofoca de mim, 私の噂話をされたとしても、 se for necessário, 必要であれば eu passo por tudo isso de novo. 私は再びこれを乗り越えますと。 Fala assim, o que me importa é entrar no reino de Deus. 神の御国に入ることだけが私の目的だと。 Amém, glória a Deus, Aleluia. aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aplauda ao Senhor, porque Ele é ハレルヤ、 digno. 主に盛大な拍手を。 Deus merece todo louvor, toda honra e toda glória. Não importa, irmãos, o que a gente passamos na nossa vida. Não importa os levantar que tem sobre nós. O que importa, irmãos, é nós não desistir, é não parar, é cumprir o nosso papel, o nosso propósito aqui na terra.
どういう攻撃を受けても、何を言われても、どういう状況であれ、気にせずに大切なのは私たちが主の御国に入ることなんです。A gente vê, irmãos, no mundo, muitos pastores, muitas pessoas que cantam sendo caladas pelo dinheiro, sendo caladas pelas aflições, sendo caladas pelas mentiras, pelos apedrejamentos, pelos chicotes que se levantam. Olha a vida de Paulo. 多くの牧師たちやったりメッセンジャーさんだったり賛美者の人たちがこの言われることとか噂とか悪口とかお金によって騙されている口を閉ざしてしまっているんですが、私たちはこのパウロの人生を模範としなければならないと思います。 Falava de Paulo, Paulo não parava, apedrejava Paulo, Paulo não parava, chicoteava Paulo, Paulo não parava. Paulo foi tirado daquela cidade como morto, ele foi e descansou no dia. Se fosse nós, ia falar assim, eu não volto mais naquela cidade. 石打ちをされても彼は立ち上がったし、鞭打ちをされても立ち上がったし、私たちだったら町にはもう絶対戻らないって言うと思うんです。 Eu não falo mais de Deus, eu não quero saber mais de pregação, eu não quero saber mais de louvar, de cantar, eu não quero mais falar de servir na casa do Senhor. É tanto levante, é tanta coisa sobre minha vida que eu não quero mais. メッセージするとか賛美するとか、もう絶対もう何もしたくない、離れますと、こういうふうにいろんな苦しみがあるぐらいなら私は何もしない方がいいと。 Só que tudo que fizeram para Paulo, Paulo no dia seguinte falou assim, eu vou naquela cidade e vou continuar pregando a palavra de Deus para aquele povo. しかし使徒パウロはどうでしたか？私は立ち上がって再び戻って神様の御言葉を告げようだったんですよ。 Paulo não parava. パウロは止まらなかったんです。 E eu me perguntei, falei assim, mas Senhor, o que este homem viu? Qual foi a coisa que esse homem viu que não fazia esse homem parar, que deu essa estrutura de adorador para Paulo? でもパウロは何を見てどんな信仰を持っていたからこんなに立ち止まらず前に進めたんですか？ E Deus me levou em 2 Coríntios capítulo 12. そして第2コリントの12章を神様に導かれました。 Aonde a Bíblia vai falar assim, ó, e há 14 anos eu fui levado ao terceiro céu. E a ele, este homem, a Paulo, foi dado o quê? Revelações extraordinárias. 私は天に上げられ、そこで神様から多くのことを掲示されたというふうに書かれています。 Para que não me soberbecesse, foi me posto o quê? Um espinho na carne. でそこで私が高慢にならないために本当に痛みを入れられた。 Que maravilha! E eu perguntei assim para Deus, falei assim, Senhor, eu não tenho, irmãos, a exatidão certa, mas vamos comigo naquele dia que Paulo foi apedrejado. でパウロが石打ちされたところに一旦戻ります。 Imagina Paulo ali, apedrejado, o corpo de Paulo ali, mas Paulo no terceiro céu. で彼は石打ちされているのに彼は第三の天にいた。 Imagina agora Paulo ali, Paulo com Jesus, e Jesus falando assim para Paulo, e aí Paulo? Paulo, Senhor, acabei de ser apedrejado. E Jesus falou assim, e aí Paulo, me conta mais. Senhor, acabei de ser chicoteado não faz pouco tempo. Senhor, eu não posso falar do seu nome que levantam contra mim. E imagina Jesus olhando para ele e falando assim, Paulo, e aí? Paulo, Senhor, eu não tenho mais o que falar, Senhor. Aí imagina Jesus olhando para Paulo e falando assim, Paulo, então quer dizer que te apedrejaram, te chicotearam, você não tem um minuto de paz. Tudo que você faz se levanta contra você. Você não pode falar o meu nome que se levanta contra você. で例えば第3の点でパウロとイエス様が会話をしているとします。そこでイエス様はあなたはどんな状態ですか、元気大丈夫ですかというふうに聞かれた時にパウロはいや石打ち先ほどされましたと。そうなんですね、それでと。いやそれ鞭打ちもされたと。そうなんだ、それでと。いやもう平和が全然感じられない。私が何をしてもあなたの名を語ろうと思ったらすぐみんな騒ぐし私を攻撃してきますと。でその中で彼は何を見たんでしょうか。 Então quer dizer que você não tem paz, Paulo. Você fala da minha palavra, você prega a minha palavra, te persegue. Vem aqui, Paulo, que eu vou te mostrar o que te espera. Agora imagina Paulo olhando aquela visão maravilhosa do céu que estava esperando ele. じゃあすごい迫害を受けてるんですねと。じゃあこれからのあなたの未来をあなたにお見せするわって言って神様がパウロにこれからの彼に待ち望んでる天を見せたと思うんです。 Imagina Paulo tendo aquela visão. Imagina Paulo falando para Jesus. E aí, Jesus falando para Paulo. E aí, Paulo? Senhor, me manda lá para baixo de novo. Paulo, mas vão te apedrejar, Paulo. Me manda lá para baixo de novo. Paulo, mas vão te chicotear, Paulo. Me manda lá para baixo de novo. Porque se for para subir para cá, eu aceito ser apedrejado. Eu aceito ser chicoteado. Eu aceito que se levanta contra mim. Mas o que me importa é entrar no reino de Deus. Paulo, não. Glória a Deus, aleluia. Aplauda ao Senhor porque Ele é digno, Senhor.
パウロの見たものがあまりにも印象的すぎて、パウロはイエス様にこのまま私を地に戻してくださいと。でもあなたは石打ちされますよと。気にしません。でもあなたは鞭打ちされますよと。気にしません。何をされても将来私がこれを得るのであれば、私を何をされても気にしませんと言ったと思うんです。Porque Paulo quando desce, Paulo quando ele se levanta, Paulo ele começa a falar coisas do céu. Olha que Paulo fala em Colossenses capítulo 3, buscar as coisas que são de cima, as coisas que são da onde? Onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não as que são da terra. でパウロが起き上がった時彼は何を言い出したのかというと、コロサイの3章1節に書かれているこういうわけで、あなた方はキリストと共によみがえらされたのでなら、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられますというふうに言われました。 Nada parava Paulo. Que estrutura é essa que este homem tinha? 何もパウロを止めるものは何にもなかったんです。どういうふうに彼の心はなっていたんでしょうか。 Às vezes nós pegamos de nós, crente que servimos a Deus, deixamos nos abalar por qualquer coisa, por qualquer aflições, por qualquer falatório, mas nada parava Paulo. 私たちはクリスチャンとしてされること受けることすぐ何でもかんでも傷ついてやめようとするんです。でも使徒パウロはそうではなかったんです。 Fala assim então agora, você vai falar para você mesmo. Fala assim, Senhor, 主よと言ってく a ださい。 partir de hoje, 今日以降 nada vai me parar. 何も私を止めませんと。 Nada vai calar a minha adoração. 何も私の賛美を止めませんと。 Nada vai tirar a minha adoração. 何も私の賛美を黙らせません。 Fala, vão se levantar contra mim. 私に対して立ち上がるであろ Vão falar de mim. う。悪口も言われるであろ Mas o que me importa う。でも私は é entrar no reino de Deus. 天の御国に入りたいです。ただそれだ Cumprir け o で meu す。 propósito aqui na terra. そして地上での目的を果たすことです。 Glória a Deus, aleluia. アメン。 Agora vamos um pouco mais para frente. Em Filipenses fala assim, agora Paulo já está velho. でピリピです Paulo ね。 não quer saber dessas coisas mais. ここでパウロは年を取りました。 Fala assim, Paulo, agora você já está de idade. Eu creio que Paulo está onde? Numa praia, sentado numa rede, tomando uma água de coco. でパウロは年を取ったし、彼はもう、海辺でちょっとリラックスした状態なんじゃないかなと。 Paulo, você já está velho, Paulo. O que você vai querer inventar? Paulo está onde? しかしパウロはどこにいましたか？ Preso em Roma. ローマ帝国に囚われていた。 Paulo, o que você está fazendo em Roma, Paulo? Pelo amor de Deus, Paulo está com uma pena na sua mão, com a ponta suja de tinta. O que ele está fazendo? でパウロはローマで囚われていて、パウロそこで何をしてるのと彼は何かを書いてました。 Tem uma folha em branco na frente de Paulo. Tenho certeza que ele deve estar escrevendo a carta de demissão. Não quero mais servir a Deus. で真っ白な紙があって、私はもう退職しますみたいなことを書いてたんですかね。 Já estou de idade, já não quero mais problema pro meu lado. もう年を取ったし、もうこれ以上の問題はもう拒否。 Paulo está escrevendo carta para nós no dia de hoje. そうではありませんでした。今日の私たちのために手紙を書いてくれてたんです。 Imagina ali Paulo falando ali, ó. Se eu morrer com Cristo, para mim é maravilhoso. 私がキリストと共にいて亡くなったらもう最高だと。 Agora, se me for necessário eu continuar na carne e escrever para vocês como que é ser uma estrutura de um adorador, eu continuo na carne. でも必要であれば賛美者の心はどうなっているのか、その構造はどういうものなのかを皆さんに教えしなければならないのであれば、それも歓迎だと言ったんです。 Nada parava Paulo. 何もパウロを止めるものはなかったです。 Vocês têm essa noção? 皆さん Se 想像で vocês きます？ deixam qualquer coisa atingir nas nossas vidas, qualquer levantar, a gente já quer parar. 何でもかんでも何かが立ち上がったら私たちはもうやめよう、立ち止まろうとするんです。 Enquanto Jesus não venha, nós temos que cumprir o nosso propósito aqui na terra. イエス様が帰ってこられない限り私たちはその地上での目的を果たすべきなんです。 Só que para cumprir esse propósito, para nós suportar os levantes sobre nossa vida, nós temos que ter o quê? Uma estrutura. しかし私たちがその立ち上がる攻撃に立ち向かう力があるためにはその心の構造がちゃんとなってなければならな E い。 como que Paulo conseguiu se estruturar? Foi um dom. Deus mandou um dom para ele de estrutura, ele suporta tudo. その構造は何ですか？賜物ですか？ Fala assim, não. いいえ。
Essa estrutura foi construída dia após dia. 日に日に作り上げられた構造であった。 Sofrimento após sofrimento. 苦しみから苦しみへとのその中で作り上げられたもの。 Mas nada parava Paulo. しかし何もパウロを止めるものはなかった。 Paulo estava solto, era chicoteado. パウロは自由になってもまた鞭打ちされ、 Paulo fazia milagres no nome de Deus, era apedrejado. 奇跡を起こしたら石打ちされ、 Paulo estava preso, velho, estava escrevendo a carta. で囚われながら手紙を書いていた。 Paulo não parava. 何も彼を止めるものはなかったです。 Quantos aqui estão aqui? Amém? 皆さ Quantos ん aqui どう estão です entendendo a か？ palavra? Quantos aqui hoje vão sair daqui transformados pela palavra de Deus? 今日神の御言葉によって変えられた人、変えられる人、 Nós temos que ter essa fome, essa estrutura de um adorador. このような力強い心を持ったこういう構造を持ったものにならなければならない。 Uma vez, certa rua, tinha duas Marias. Fala duas Marias, para não falar o nome. Duas Marias. でとある日マリアさんが2人いました。 Uma Maria tinha muito dinheiro. 1人のマリアは大金持ち Outra Maria tinha joelho no chão. で、もう1人のマリアはひざまずいて祈ることがたびた Essas びあった。 duas Marias, elas foram no médico. で、2人とも病院に行きました。 Quando chegaram no médico, o médico falou assim, ó, você tem um câncer e você tem quantos dias de vida, você vai morrer. あなたはがんであと余命どれぐらいだと。 Você também tem um caroço aqui, você está com câncer, tem poucos dias, você também vai morrer. あなたもがんであって余命どれぐらいだと言わ Essa れた。 outra Maria, ela foi para a casa dela, procurou os melhores médicos, mas nada tiraria ela daquela situação. こっち側のマリアはこう最も素晴らしいお医者さんのところに行ったりはしたんですけれども方法はなかった。 Essa Maria no hospital particular, com os melhores medicamentos, com os melhores médicos, nada podia tirar ela daquela situação. 高額な医療をはたいたとしても何も解決することはなかった。 A outra Maria simplesinha, hospital público, usando aquele cartãozinho amarelo, como que é o Chaquém, né? Chacai, 社会保険、うん、 Chacai Roquem. でこっち側のマリアちゃんは社会保険しかなく本当にこう普通の病院に行っていた。 Então essas duas Marias, elas vão embora. Uma vai para a sua mansão e a outra vai para aquela sua casinha no barraquinho. で2人のマリアが帰ります。こっちのマリアは豪邸に帰り、もう1人のマリアは普通の小さなお家に帰った。 Imagina agora aquela Maria simplesinha entrando na sua casa, abrindo aquela sua porta de madeira velhinha, vendo seus 4 filhos sentados. E aí, mãe, como que foi no médico? Filho, está tudo bem, filho. Fica tranquilo, só não fala comigo, vou pro quarto. でこっちのマリアさんは本当にこう扉が家のドアが壊れかけているそのドアを開けて中に入ると子供たちに「お母さん今日病院どうだったの?」って聞かれた時に「大丈夫だったよ、何も起きないから」と「じゃあママ祈ってくるから待っててね」と。 Então aquela mulher, agora ela começa o quê? A se ajoelhar, porque ela sabe que para os médicos é o fim dela. でその女性はお医者さん的にはもう方法はないっていうことが分かった。 Só que quando aquela mulher, ela ajoelha, quando ela põe os seus joelhos no chão e começa a adorar a Deus, começa a levantar aquela adoração a Deus, しかしひざまずいて祈り始め、その賛美が上がり始めるとともに o céu sabia quem que era aquela Maria. この天はこちら側のマリアさんは誰なのかを知っていたんです。 Senhor, aqui na terra não há mais solução. ああ主よ、地上ではこの解決法は何もない。 Mas eu sei que no céu há um provedor. しかし天にはそれを備えることのできるお方がいることを知っていま Agora す。 você consegue imaginar qual Maria foi curada? どっちのマリアが癒されたか大体想像つきますよね。 Glória a Deus, aleluia. Gostaria de chamar o grupo de louvor. Ainda tem mais um pouco, irmãos. Só pro... では賛美歌グループちょっと来てください。もう少し続けますね。 E メッセージ esse cenário que eu acabei de fazer de Maria, irmãos, houve, é fato relato. でこのマリアの話なんですが実際起きるんです。 É um fato real. 実際あります。 E o que eu aprendi com essa lição? これを見て私は何を覚えたのかというと、 Não importa a minha vida financeira. 私の金銭状態がどうであれ、 O que me importa é minha intimidade com Deus. 私が神様とどれぐらいの親密な関係を築き上げているかなんで O す。 que me importa é como está eu perante ao Senhor, a minha adoração ao Senhor, a minha estrutura com o Senhor, naquilo que eu creio. 主の御前にあって私の賛美がどうなっているのか、私の信仰はどうなっているのか、私の心の構造はどうなっているのかなんです。 Mas aí eu sei que vocês vão falar para mim assim, mas é porque Paulo, ele sofreu bastante.
mas nunca perdeu um ente familiar. Ah, não? Peraí. でもパウロはすごい苦しみにあったけれども自分の身内を失うことはなかったでしょっていうのかもしれない。 Então, para que você não tenha desculpa, vamos agora para o livro de Jó. 言い訳が作られないために呼ぶ記に行きましょう。 Jó, todos nós conhecemos Jó. 呼ぶ記皆さん知ってますよね。 Você consegue imaginar Jó encostado na sua janela? 呼ぶが自分の窓にこういうふうにもたれながら E de repente Jó, ele fecha os seus olhos, ele não escuta mais os seus 10 filhos. で目をつぶって10人の子供の声が聞けなくなってしまった。 Jó, ele sai na rua para conversar com seus amigos falam assim, ah, Jó, você certamente pecou contra Deus, o que você está passando você merece. でお散歩すると友達に絶対あなた何かをしたからでしょとあなたのせいだっていうふうに言ってくる。 Agora você consegue imaginar Jó naquela situação e Satanás falando para Jó, adore ao Senhor, louva ao Senhor. でそこで主を称えなさい、崇めなさいってヨブが言われてる姿。 E Satanás por um momento falando assim, eu consegui te derrubar, eu consegui te calar, você não ora, você não adora, porque você não tem mais nada. そして悪魔がヨブにあなたは賛美もお祈りもできないのは私があなたの持っているものをすべて盗んだからだ。 Agora você imagina Jó ressurgindo das cinzas. でそこ灰から立ち上がったヨブが Jó com aquela sua essência de adoração e falando assim, Senhor, o Senhor me deu, 主よ o Senhor tomou, あなたが私にくださって bendito seja o nome do Senhor. あなたが取り戻されました。奪ったのならばそれでも私はあなたの名を称え Vocês ま vão す。 falar agora, vocês falam, Senhor, o Senhor tomou, o Senhor me deu, bendito seja o nome do Senhor. あなたがくださってあなたが取られた。あなたの名が称えられますようにとヨブは言えた。 Aí você imagina ali Deus falando para Jó, Jó, mas e se eu não te der nada aqui, Jó? でもあなたはここに何もなかったらどうするんですかと神様に言われたとします。 E Jó falando, ainda que eu não seja restituído aqui nessa terra, eu sei que eu serei restituído lá no céu. ヨブはたとえこの地上で私は全て返されなかったとしても天で私は必ず報酬を受けられると言いました。 As coisas da terra não podem parar um adorador. 地上のものは賛美者を止めてはいけないんです。 Lembra de Asaf? アザフを覚えてますか？ Salmo 73, imagina ali então Asaf, depois que ele fez aquele cenário todo de falar, o Senhor, quero as coisas do ímpio, Senhor, eu quero tudo que o ímpio tem. Agora você imagina Jesus falando assim para ele, então vem aqui Asaf, você quer as coisas que o ímpio quer? Você deseja as coisas que o ímpio tem? Então vem aqui, olha para onde o ímpio vai. でそこでアサフが詩編73に書かれているように神様に私は罪人の持っているものが欲しい、その彼らが歩んでいる人生を私も欲しいというふうに言った時に神様がじゃあ彼らが行くところをあなたにお見せしますと言ったと思います。 Você imagina Asaf ele olhando então para onde o ímpio ia e falando assim, Senhor, peraí, aqui está minha harpa, eu vou voltar a tocar. でそれを見たアサフは主よ自分の賛美の本を持って再び賛美に戻りますと言ったんじゃないでしょうか。 Aqui está, Senhor, eu vou voltar a te adorar. あなたを崇め続けます。 Eu vou voltar, Senhor, a falar do teu nome, Senhor. Eu vou falar, Senhor, a exaltar o teu nome. Eu vou voltar, Senhor, a atrair o céu para a terra, Senhor. 再び立ち返ってあなたの名を崇めてあなたの名を掲げてしたいと思います。 O que nos importa nós não podemos perder a nossa essência da adoração. 私たちがどういう状況であれ賛美であるという源を失ってはいけないんです。 Eu gostaria que você agora sentado mesmo, curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos e falasse com o Senhor, pedisse perdão para o Senhor toda vez que você deixou o inimigo roubar a sua essência de adoração. 皆さん座ったまま頭を前に掲げていただいて、主よ私がちょっとしたことで私の賛美を失わせる、黙ってしまう、諦めてしまうことを許してください。祈 Faça ってくだ dessa さい。 canção agora a sua oração. あなたの祈りで祈ってください。あなたの方法で祈ってください。 Você consegue imaginar todas as vezes que Satanás tentou roubar você, tentou roubar a sua adoração, toda vez que Satanás calou você e você deixou de adorar a Deus? 悪魔がどれぐらいあなたの口を閉ざせ、何回ぐらいあなたを捉え、あなたを苦しめてきましたか？ Seja que nem Paulo, nada pode parar a sua adoração.
パウロのようにあなたの賛美を何にも止めるものがあってはならないんです。 Louve ao Senhor agora. 賛美してください。Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. Traga de volta essa essência da adoração. Traga de volta a essência da adoração. Pede perdão pro Senhor. Fala, Senhor, me perdoa, Senhor. 足を許してくださいと祈ってください。 roubar a minha adoração, Senhor. 敵によって私の賛美が奪われてしまいました。許してくださいと。Sinta o Senhor falando no seu coração. Dê espaço para o Espírito Santo de Deus agir na sua vida. Dê espaço para o Espírito Santo de Deus agir na sua vida. 聖霊様が語りかける場所を与えてください。あなたがそれを望んでください。 Traga na sua memória as vezes que você adorou a Deus. Sentir aquela presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus. 聖霊様の素晴らしい臨在を感じながら、 Quantas vezes você já deixou essa essência ser tirada de você? あなたが何回もどれぐらいあなたの自分のその構造、自分の賛美を奪われることをそのまま許可してしまったんでしょうか。 Glória a Deus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. Adora ao Senhor, você nunca adorou antes. 賛美してください。あがめてください。あがめてください。 Traga essa essência de volta para dentro de você. Atrai a presença de Deus. Atrai a presença de Deus para dentro de você novamente. あなたの中に主の臨 Faça 在を essa 再び canção a sua oração. 求めてください。それを望ん Louve で ao ください。 Senhor como você nunca louvou. Adora o Senhor porque Ele é digno de honra e glória. Voltando a essência da adoração, e a essência. Lembra de todas as vezes que o Senhor estava contigo. A essência. Todas as vezes que o Senhor segurou a sua mão, te levantou das cinzas. Oh, me perdoa. Todas as vezes que Deus colocou a adoração dentro da sua boca, dentro do seu coração. A essência. Lembra deste amor de Deus para com a sua vida. A essência és tu, Jesus. De Paulo e Silas na prisão, quando eles adoraram e aquelas cadeias quebraram. Não deixa essa algema te paralisar. Não deixa essas cadeias te prenderem, fazer você parar de adorar. Não deixa as coisas terrenas, as coisas deste mundo calar a sua adoração. Não deixa o dinheiro calar a sua adoração. O que Deus quer é a sua adoração, a sua sinceridade, a sua busca, o seu joelho no chão. 主が望んでおられるのはあなたの心の素直さであってあなたの賛美です。Jesus, oh, me perdoa pelo que Fala com o Senhor, fala com Deus, Senhor, me perdoa, Senhor. Mas fala no seu coração, pede perdão para Deus toda vez que você deixou se calar, que você deixou a sua luta ser mais alta do que o seu Deus. Traga essa essência de volta para dentro de você. Adora ao Senhor. Levante um cântico novo para Deus. Se você adora ao Senhor em línguas, ore em línguas. Se você adora o Senhor com palmas, aplauda o Senhor. Mas adora ao Senhor. Faça deste culto um culto de adoração a Deus. Faça deste culto. Adora ao Senhor, adora a Ele. Porque só Ele é digno. Só Ele merece. Só Ele merece essa
adoração. Toda adoração A é para Deus. essência és tu, Jesus. Fala assim hoje, você com a sua boca, fala assim, ó, Satanás não vai me parar mais. Satanás não vai romper a minha adoração. Satanás me fez cair, mas hoje Deus está me levantando. Hoje Deus está me restaurando. Hoje Deus está trazendo de novo a essência da adoração nos meus lábios. Adora o Senhor. Se você sentir vontade de chorar, chore, porque você está chorando é para Deus. O choro, o seu louvor, a sua adoração é para Deus. És tu, Jesus. Oh Deus, glória a Deus, aleluia. Glória a Ti, Jesus. Dê espaço para o Espírito Santo de Deus agir na sua vida. Dê espaço para o Espírito Santo agir na sua vida. Adore ao Senhor, adore. Adore ao Senhor, adore como você nunca adorou. Através dessa palavra ministrada hoje, fala assim, Senhor, eu estou voltando à essência da adoração, Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Algemas estão caindo hoje. As celas estão sendo abertas hoje. Porque você está orando, você está cantando, você está clamando. Hoje a terra está estremecendo. As trevas estão sendo abaladas hoje, porque aqui neste culto está se levantando verdadeiros adoradores, verdadeiros homens e mulheres de Deus, homens que não vão se abalar perante as trevas, homens que vão adorar a Deus como nunca adorou. Adore a Deus, adore a Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui, tem espaço para Ele. Podemos sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Podemos sentir a presença do Espírito Santo de Deus queimar sobre nós. Fala com Ele, fala com Deus. Abre o seu coração para Deus. Não se importa com quem está do seu lado. Se importa com quem está em cima. Se importa com aqueles olhos que estão te olhando. Glória a Deus, aleluia. Adora, Senhor. Estamos voltando, Senhor, à essência da adoração, Senhor. Estamos voltando a ter uma estrutura de um adorador que não será abalado. A estrutura de um adorador que não será abalada. A estrutura de um adorador que não será abalada. Está voltando a estrutura de um adorador. Oh, me perdoa pelo que Aleluia. eu fiz. Louve a Deus, glorifica a Deus. Hoje Satanás está caindo sobre terra. Tudo que ele fez sobre a sua vida está caindo sobre terra agora. Em nome de Jesus Cristo. Abra sua boca. O louvor quebra as correntes. O louvor abre as cadeias. Em nome de Jesus Cristo, louve ao Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia, o Espírito Santo de Deus está agindo no meio de nós. O Espírito Santo de Deus está agindo no meio de nós. Está havendo transformação no coração. Está havendo transformação no caráter. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu posso sentir o Espírito Santo de Deus no nosso meio. Eu posso sentir a presença de Deus aqui no nosso meio. Aleluia, adora ao Senhor. Aleluia, os céus estão abertos neste lugar. Os céus estão abertos neste lugar, irmão. Podemos sentir a presença de Deus. Oh Deus, obrigado Jesus, obrigado Senhor. Oh, glória a Deus a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor, aleluia, Senhor. Louve ao Senhor. Olha que maravilha essa presença de Deus no nosso meio. Olha que maravilha a presença do Espírito Santo no nosso meio. Me perdoa pelo que abre o seu coração. Sinta essa presença de Deus. Deus está falando conosco nessa manhã maravilhosa. Estamos voltando
aleluia. Estou voltando à essência da adoração. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu, Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. A essência és tu, Senhor Jesus. A essência és tu, Senhor. Orianda lá, massurianda lá, massuricantará. Orianda lá, massurianda lá, massuricantará. Orianda lá, massurianda lá, massuricantará, massurianda. Orianda lá, massuricantará, massurianda lá, massurianda lá, massuricantará. Orianda lá, massuricanta lá, massurianda lá, massurianda lá. Orianda lá, massuricanta lá, massurianda lá, massurianda lá. Orianda lá, massurianda lá, massuricanta lá. Glória a Deus, Senhor. Glória a Ti, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Adore ao Senhor. Se prostre ao Senhor. Chore nos pés do Senhor. Chora nos pés do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Sinta essa presença maravilhosa, irmãos. Sinta essa presença do Espírito Santo de Deus. Dê espaço para o Espírito Santo de Deus agir na sua vida. Sinta essa presença. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. E a essência és tu, Jesus. a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus, estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Eu queria que você que entregou os seus cargos, entregou a sua função sacerdotal, porque o inimigo mentiu para você. O pecado não nos tira da presença de Deus. O que nos tira da presença é a falta de arrependimento. Porque nós podemos pecar, se nos arrependermos, nós seremos recolocados. Porque o sangue de Jesus é suficiente. E o inimigo mentiu para você. Eu quero que você tome até lugar de direito. Ora lá, barachara, caralá, baralá, lá. Toma até o lugar de direito. Toma até o lugar. Toma até o lugar de direito. Toma até o lugar de direito. Você talvez era da dança, talvez era da escola bíblica, talvez era do louvor.